Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados ouvintes, queridos irmãos, de todas as denominações. Quem vos fala mais uma vez aqui é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. Seminarista e evangelista. Hoje eu vou gravar mais uma palavra que vai falar sobre ansiedade. Então, este vídeo vai falar mais sobre a ansiedade. E eu espero que, se vocês estiverem gostando do canal, irmãozito, vocês acessem o canal, apertem o YouTube, o dedinho lá no YouTube, e aperte também o sininho. Inscreva aí. Irmãozito Limoeiro. Quando aparecer a minha pessoa, vocês cliquem lá no sininho e se inscreva no canal, que já tem 223 trabalho do Senhor, né? Entre louvores, pregações e estudos, com dinâmicas também. Amém? Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão número 1, que tem como título Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a nossa meditação e reflexão de todos, eu vou deixar aqui na Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, só esse versículo, não é? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, sabemos que, como eu já li aqui, né? Em 1 Pedro, também no livro de Romanos, falando sobre ansiedade, no capítulo 8, 35, nos diz a palavra de Deus, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, que significa ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E também, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, 19, diz também assim, conforme o apóstolo Paulo escreveu: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo que habita entre vós, provavelmente de Deus, com D maiúsculo, e que não sois de vós mesmos? Ainda na epístola de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nos diz assim, a passagem ensina que o corpo do cristão é a morada de Deus, comprado por um alto preço, e por isso deve ser cuidado com zelo e usado para glorificar a Deus. Então, vocês vejam só aqui, né, que
até nesses versículos da Bíblia, que eu citei como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Citei também aqui em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 8, 35. Também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E ainda na epístola aos Coríntios, que também o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 6 e o versículo é de número 20. Então, sabemos que a ansiedade ela tem 5 estágios. E depois do 5º estágio, a ansiedade ela tem um passo para a depressão. Então, tudo nós temos que ter cuidado na nossa vida, porque nós passamos por problemas, por lutas, como o apóstolo Paulo cita aqui, né? Que ele passou por muitas coisas, por nudez, por frio, por fome, perseguição, por espada, não é? Foi traído pelos próprios irmãos judeus e os outros também o traíram e o perseguiram também. E sabemos que ansiedade, eu estive procurando aqui no dicionário, significa que psíquico é um estado emocional angustiante, acompanhado de alterações somáticas, cardíacas, respiratórias e etc. Você vê que a pessoa com ansiedade fica com problemas naturais, inclusive cardíacos, né? Coração mais acelerado e também problemas respiratórios, né? Fica faltando respiração e tem que procurar um médico para poder se tratar da ansiedade, para que essa doença não venha se agravar, né? Nas nossas vidas. E sabemos que nós temos esposas, temos filhos, filhas, e temos que cuidar de todos, inclusive de si próprio, não é? E aqui essa palavra também, ansiolítico, que é também da mesma linhagem de psíquico, cardíaco, ansiolítico diz que é um medicamento que combate a ansiedade. O ansiolítico que o médico passa às vezes, é só um medicamento que passa para combater a ansiedade, para aliviar, ou até pode curar, né? Agora, toda cura, meu amado irmão e amada irmã, só vem através de Jesus. Toda cura, libertação e salvação. Só através de Jesus Cristo que possamos pedir a Ele a cada dia, não é? Orar e vigiar e pedir a Deus para que nos isente disso. A pessoa ansiosa, ela está cheia de ânsia, não é? É cheia de ânsia, porque às vezes quer resolver um problema familiar, às vezes quer resolver um problema na escola, que está com as notas baixas, estuda demais e coloca aquilo na cabeça querendo passar no Enem ou passar até no vestibular para uma faculdade e fica ansioso. E isso pode agravar a mente da pessoa também. E principalmente aquelas pessoas que usam outras coisas também, que mais na frente eu vou falar. Tem 6 sinais da pessoa que pode estar com ansiedade. Primeiro, fala acelerada. Segundo, tremedeira. Terceiro, tontura. Quarto, enjoo. Quinto, queda de cabelo. E o sexto, boca seca e hipersensibilidade do paladar. Então, a pessoa perde até, não tem, a pessoa come e às vezes é mesmo que não está comendo, não está sentindo sabor de nada, está comendo aquela comida mesmo que nada, só para se alimentar. Então, tem esses 6 tipos de sinais e nós temos que ficar aqui atentos. Nós que somos pais, e eu também, que sou um pouco ansioso também, já devido cirurgias
que eu fiz cirurgias cardíacas, né? Como também 2 cateterismos, e não tem uma pessoa que já fez pontes de safena, ou até angioplastia, qualquer procedimento no coração, que não tenha ansiedade, ou que não tome remédios passados pelo um psiquiatra, um médico cardiologista, e para combater esse tipo de ansiedade, esse tipo de doença. Nós, depois disso, querendo ou não querendo, nós temos que tomar remédios para esse tipo de doença. E temos aqui, ainda que eu vou falar um pouco, não é? Na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo que habita entre vós, provavelmente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o templo nosso, aqui esse corpo, pertence ao nosso Deus, não é? E diz que é morada também do Espírito Santo do Senhor. É templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Por isso que tem que ter cuidado com o nosso corpo. E também ainda em 1 Coríntios capítulo 6, 20, o apóstolo fala que é a passagem que ensina o corpo do cristão, também é a morada de Deus, comprado por um alto preço. E por isso deve ser cuidado com zelo e usado para glorificar a Deus. Se eu não tiver cuidado com o meu corpo, não zelar dele, se eu procurar coisas erradas, me perdoe os irmãos e irmãs, as pessoas que fazem isso. Por exemplo, se eu pegar, beber demais demasiadamente, que a gente tem que beber dentro do limite, mas se eu beber demais demasiadamente, que eu não bebo, não é? Mas bebida alcoólica, vai acontecer alguma coisa no meu corpo, eu vou ficar alterado. Então, cada dose de uísque ou de qualquer tipo de aguardente, então a gente já vai ingerindo ali 6% de álcool no nosso sangue, né? Ou um copo de cerveja também, 6%. Então vocês já vejam que a corrente sanguínea da gente já vai ficando um pouco alterada. Imagina quem toma vários e vários litros de cerveja, então ele fica totalmente fora de si e o corpo já não está mais obedecendo mais. As pessoas que usam essas coisas, me perdoem, drogas, não é? Então o corpo da gente fica também um pouco acelerado demais, nós passamos do limite. Não é a mesma pessoa, né, que fica com esse tóxico dentro do corpo. Tem que procurar um médico para poder se curar disso. A pessoa tem que ir a uma clínica, essas clínicas que tem aí, tem até clínica gratuita para a pessoa se tratar de vários tipos de coisa, como tabagismo, alcoolismo e também drogas, qualquer tipo de drogas, que tudo isso é droga e só faz mal para o nosso corpo. Se eu não tiver cuidado com o meu corpo, quem é que vai cuidar dele para mim? É eu que tenho que ter esse cuidado. E mesmo nós temos cuidado, cuidando dele, tendo cuidado que nós temos, nós sofremos a cada dia, através de muitas coisas. Você sabe que até as frutas, os legumes, as verduras, já vêm, muitos deles não são naturais. Alguns são naturais, orgânicos, digamos assim, mas muitos já vêm com veneno, né? Com aquela carga de veneno ali, e nós temos que colocar de molho com hipoclorito de sódio para tirar aquele veneno e não sai tudo, não é? E isso é prejudicial ao nosso corpo. Imagina, frutas, legumes e verduras. Imagina outras coisas também, não é? Tem peixes que está sendo também proibido de usar, porque estão doentes e conseguiram comer algo que não deveria, peixes, e outros tipos de alimento também, como galinha, como carne de boi, ou carne vermelha, porco, qualquer coisa.
que nós estamos sujeitos a esse tipo de doença através das plantas e também dos animais. Mas temos que ter o cuidado, tem médico para isso, não é? Por isso que a gente tem que procurar um médico, um psicólogo, ou um médico que venha nos alertar sobre esse perigo, não é? E muito depois que pega a ansiedade é um passo para a depressão. E a pessoa depressiva, ela já não é a mesma com a ansiedade, porque a pessoa com depressão, ela pode, a mente dela está tão alterada que ela pode até inclusive tirar a sua vida, né? Como Judas fez, não é? Ele tirou sua vida, sabemos que ele tirou sua vida porque traiu a Cristo, e ele se arrependeu do que fez, né? E sabemos que a pessoa, quando está com ansiedade, que é um passo para a depressão, pode também tirar a sua vida, porque não é a pessoa fica fora de si, aí tem que tomar remédios passados por um médico adequado, um psiquiatra, um neuro, para que venha aliviar esse tipo de comportamento. E às vezes a pessoa fica ali num estado, vou dizer assim, grogue, né? Não é a mesma pessoa. A pessoa às vezes tem que, infelizmente, não é, ter um tratamento que mesmo assim, até nos dias de hoje ainda tem tratamento com choques elétricos, e a medicação ela é tão forte, que a pessoa fica andando feito um robô por dentro de casa. Não é aquela pessoa alegre, feliz, não. Aquilo triste, andando bem devagarinho, como se tivesse com a coordenação motora fora do lugar, e está realmente fora do lugar. Não é a mesma pessoa. Então, assim, essa ansiedade traz-nos tudo isso, não é? Existem pessoas para alertar, existe, tanto nos postos de saúde, médicos, enfermeiras, chefes, também, até agente de saúde também pode ajudar vocês também, né? As ACS. Mas eu tenho que ter consciência de mim próprio para poder me fortalecer mais na palavra de Deus, que é as Santas Escrituras, porque é que nos fortalece, e saber que existe um Filho que Deus mandou aqui na terra, Jesus Cristo de Nazaré, como está no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou doou seu Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós já temos esse versículo nesse capítulo do Evangelho de João 3, já sabemos quem é o nosso Deus, porque ele nos mandou Jesus Cristo aqui na terra. E também eu vou deixar só um versículo para finalizar, lá em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, que diz assim: há um só Deus, com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deixe essa ansiedade para trás, para não se tornar uma pessoa com uma doença mais forte, não é? Vocês têm que se acalmar, tanto com os problemas financeiros, familiar, de vizinhos e também de saúde. Coloque tudo diante das mãos do Senhor e de Jesus Cristo. Deixe Ele resolver os nossos problemas, em vez de nós resolvermos por si próprio. Vamos procurar mais a Deus e a Jesus. Então, hoje foi esse trabalho. Esse trabalho no dia de hoje, foi esse o trabalho. Essa palavra no dia 30 de janeiro de 2026. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.